Começou como um sussurro, uma imagem que nunca deveria ter sido visto uma anomalia, enterrado profundamente nos dados brutos do James Telescópio Espacial Webb. Inicialmente apenas um pequeno grupo de astrônomos percebeu falha nos dados espectrográficos. Padrão preciso demais, rítmico demais. Artificial. Não era poeira cósmica. Clarão. Não era uma estrela moribunda. E isso definitivamente não era um cometa. Era outra coisa, algo frio, calculado e aterrador. O objeto, em questão, um Atlas de 3 olhos, um visitante interestelar já conhecido por desafiando as regras da física. Mas isto, novo vazamento capturado durante uma operação confidencial. A observação de James Webb mudaria tudo o que pensávamos que sabíamos. Se o quê? Os dados sugerem que isso é verdade. Então, 3. Atlas não é apenas mais um mistério. Viajante do espaço profundo, pode ser nos observando. E agora pela primeira vez. Com o tempo, a verdade está vindo à tona. Quando o 3I Atlas foi avistado pela primeira vez, os astrônomos presumiram que fosse outro cometa interestelar. Afinal, nós tínhamos já vi isso antes com o Oumuamua e Borisov. Objetos estranhos de outras estrelas, sistemas passando em frente ao nosso Sol e desaparecendo no vazio. Mas 3 Atlas imediatamente se destacou. Não era apenas sua trajetória ou sua velocidade que levantou as sobrancelhas. Era assim que se comportava. Ao contrário dos cometas típicos que desenvolvem uma nuvem visível de vapor de água e poeira, quando se aproximam do Sol, Atlas 13 recusou-se obstinadamente a seguir o roteiro, sem coma, sem cauda, sem água. Em vez disso, emitiu apenas dióxido de carbono e em grande escala, quantidades enquanto permanecem estranhamente silenciosos em todas as outras leituras espectrográficas. A NASA apontou o poderoso infravermelho para o espectrômetro a bordo do Spherex, observatório no objeto esperando para confirmação da presença de água ou carbono, monóxido. 2 gases quase sempre presentes em cometas, mas o resultado, nada. Apenas dióxido de carbono, sem água, sem monóxido de carbono, um perfil químico, nunca antes registrado na história de observação espacial. Que tipo de objeto emite CO2 exclusivamente? A resposta foi inquietante. Nenhum que saibamos. Não. Até mesmo os cometas mais estranhos do nosso sistema solar, o sistema correspondeu a esse comportamento. E se ele não estava se comportando como um cometa, e se não era um asteroide, então o que era? Com o crescente interesse público, a NASA permaneceu um silêncio incomum, mas atrás de algo fechado. Portas um telescópio mais potente tinha, já foram apontados para 3 Atlas. O telescópio espacial James Webb, conhecido por sua resolução sem precedentes e detalhes espectrográficos, foi secretamente encarregado de observar o objeto em 6 de agosto de 2025. Nenhuma imagem foi divulgada, sem imprensa. Seguiu-se uma conferência, mas apenas silêncio. Agora um relatório vazado de um funcionário interno. Analista da NASA revela o que a Webb pode ter capturado. Um objeto sem natureza, em coma, mas cercado por um perfeito halo simétrico de CO2 estendendo-se por centenas, a milhares de quilômetros no espaço. Ainda mais estranho, a assinatura infravermelha revelou um brilho incomum, não originária da luz solar, reflexão, mas de dentro do objeto. Ele mesmo. Era o Atlas III emitindo luz artificial de acordo com o vazamento de ruptura espectrográfica. As emissões apresentaram semelhanças com sistemas fotônicos projetados, ou seja, padrões de luz usados em telecomunicações ou transmissão de dados. Os comprimentos de onda não eram aleatórios. Estavam se repetindo estruturadas como um código Morse cósmico. E se isso não fosse... Além disso, o objeto também foi medido para ter 46 km de diâmetro, muito maior que qualquer outro objeto interestelar conhecido e, estatisticamente, é demasiado grande para simplesmente aparecer, aleatoriamente. Para uma pedra desse tamanho, entrar em nosso sistema solar vindo do espaço interestelar, espaço significaria uma de duas coisas. Ou seja, nossa compreensão do universo é extremamente falho ou este objeto era enviado aqui de propósito. Talvez a revelação mais aterradora não se tratava do tamanho do objeto ou de sua química ou suas emissões. Era o caminho que seguiu. 3 Atlas não entraram. O sistema solar em algum caos. Curso de Estilingue como Oumuamua veio em perfeita sintonia com o plano orbital dos planetas. A trajetória com apenas uma chance em 500 de ocorrer naturalmente. Em outras palavras, chegou voando como um drone seguindo um plano de voo. Passou perto de vários planetas, incluindo a Terra, antes de seguir mais adentro do sistema solar. Avi Lowe, o controverso astrofísico de Harvard, que ganhou as manchetes com suas teorias sobre Oumuamua, chamada de trajetória, tecnologicamente sugestivo. Ele observou que o ângulo de aproximação do objeto não era apenas preciso, mas projetado para otimizar observações da Terra e telescópios orbitais, quase como se fosse queria ser vista, mas não completamente. Entendido. E lembre-se, este objeto, o ponto de origem remonta à constelação de Sagitário, a mesma região do espaço onde o infame o sinal foi detectado em 1977.
Esse sinal permanece até hoje como as provas mais credíveis para uma transmissão artificial de profundezas, espaço. Agora pergunte a si mesmo quais são as probabilidades de que o objeto mais enigmático de sempre, observado em nosso sistema solar, vem de exatamente a mesma região. À medida que as especulações aumentavam, surgiu uma nova teoria. Começou a surgir, uma sem fundamentos em ficção científica, mas na engenharia. Viabilidade. Esse 3 Atlas não era um cometa nem um asteroide, mas sim um objeto tecnologicamente aprimorado. Imagine isto. Um asteroide gigantesco vindo de um sistema estelar distante oco e modernizado com maquinário interno, sensores ou até mesmo um habitat artificial, envolto em rocha densa para proteção contra radiação cósmica como uma fina camada externa, projetado para sublimar o CO2 para mascarar sua estrutura interna. Pareceria natural para observadores distantes a menos que alguém olhou mais de perto. Esse conceito não é novidade, aliás já foi proposto por cientistas aqui na Terra como um método para viagens interestelares. Naves de asteroides, que utilizam corpos rochosos existentes como proteção natural por longos períodos. Missões espaciais. Tal objeto poderia viajar por milhares de anos através espaço movido por motores inativos ou sistemas de propulsão avançados ocultos, sob uma crosta de 1 quilômetro de espessura. Imagens esféricas combinadas com o vazamento espectrográfico da Webb sugerem que isso pode não ser mais apenas teoria. Talvez estejamos diante de um agora mesmo. E se for um objeto artificial, então? As implicações são impressionantes. Alguém ou algo enviou isso. Embora a maioria das divulgações de dados públicos de James Webb concentre-se em exoplanetas distantes, galáxias e fundo cósmico. Radiação, os registros internos criptografados. Vazou informações de fontes anônimas dentro da NASA. Revelar algo inesperado à luz. Curvas emitidas por 3 Atlas. De acordo com este relatório, o que foi inicialmente interpretado como térmico aleatório, a emissão começou a exibir um padrão de modulação inconfundível. À primeira vista parecia estar piscando, uma ilusão de ótica talvez causada por a rotação do objeto, mas ao analisar mais a fundo, decomposição espectral, os pulsos, sequências de números primos correspondentes, o tipo frequentemente proposto pelos cientistas do SETI como uma linguagem matemática universal para contato. Isso não era natural. Eles não foram coincidência, foram repetindo em intervalos precisos, imitando transmissões semelhantes a faróis, em várias faixas de infravermelho, o que realmente causou arrepios na espinha de analistas. No entanto, foi a descoberta de um intervalo silencioso entre essas explosões de luz, uma longa pausa quase como se algo estava ouvindo, esperando por um responder. Não era mais apenas uma questão de observando um atlas de 3 olhos, era como, embora este objeto estivesse ativamente observando-nos de volta. A resposta da NASA: bloqueio imediato de todas as observações, dados. Os observatórios foram instruídos a cessar. Tentativas de rastrear ou publicar novas descobertas foram frustradas. A história estava morta para a mídia. Mas para aqueles que haviam visto o sinal luminoso não havia mais volta. Após o vazamento dos dados internos da Webb, um aumento incomum nas solicitações de redirecionamento de satélites foi relatado nos canais da NASA e da ESA. Mas essas não eram reorientações padrão para a calibração de rotina. Eram realocações direcionadas por agências de defesa militar, especificamente o NORAD e a Força Espacial dos EUA. Em 48 horas após o vazamento das observações, o X-37B, um avião espacial militar classificado, foi lançado em órbita baixa da Terra em uma missão não anunciada. Sua carga útil permanece um mistério, mas reconstruções de trajetória orbital sugerem uma trajetória altamente elíptica com potencial de linha de visão em direção à trajetória projetada do 3I Atlas. Por que os militares dos EUA mobilizariam sua plataforma espacial mais secreta em resposta a um asteroide anômalo? O que eles estavam se preparando para fazer, observá-lo ou interceptá-lo? Nos bastidores, reuniões de defesa começaram a classificar o 3I Atlas em uma nova categoria de ameaça incógnitas tecnológicas de origem extraterrestre, 2EOS. Esses memorandos internos nunca deveriam ter sido divulgados, mas uma vez expostos, confirmaram o que muitos suspeitavam. Esse objeto não estava sendo tratado apenas como uma anomalia científica. Agora era considerado uma questão estratégica, uma questão que poderia justificar uma resposta. À medida que os cientistas aprofundavam a investigação sobre a possibilidade de artificialidade, um pequeno, mas ousado grupo de astrobiólogos propôs uma teoria ainda mais perturbadora. E se 3 Atlas não fosse apenas uma sonda tecnológica, mas algo vivo, não no sentido da biologia tradicional, mas como um sistema híbrido, parte máquina, parte organismo biológico capaz de evolução e tomada de decisões em escalas de tempo interestelares?
Esse conceito, conhecido como síntese biomecânica, vem sendo discutido em círculos de pesquisa marginal há décadas. Organismos que utilizam estruturas metálicas, peles que absorvem radiação e redes neurais, semelhantes à inteligência artificial para sobreviver no vácuo do espaço. A evolução não se dá apenas pela biologia, mas também pela inteligência. E se for isso que a 32 Atlas representa, então, ela não foi simplesmente enviada. Ela pode ter se enviado sozinha. Pode ser autônoma, capaz de adaptar seu comportamento com base no feedback ambiental, capaz de escolher alvos, destinos ou sistemas planetários para observar sistemas como o nosso. As implicações são aterrorizantes. Não estamos mais olhando para uma rocha, uma sonda ou mesmo uma nave. Estamos olhando para algo que pode aprender conosco, evoluir conosco, ou pior, assimilar o que observa. Nos últimos meses, teóricos e astrofísicos começaram a notar outro padrão preocupante no momento. Os pulsos de emissão, os ângulos de trajetória e os alinhamentos orbitais de 3 Atlas de olho apontam para uma possibilidade alarmante. Sua presença aqui pode estar prevista. De acordo com um novo modelo desenvolvido por astrônomos independentes, a trajetória do objeto o levará para perto do cinturão de asteroides em pouco menos de 9 meses. Nesse ponto, espera-se que ele altere sua trajetória em uma manobra que exigiria uma imensa interação gravitacional ou propulsão. Alguns agora especulam que 3 satélites Atlas podem estar entrando em uma fase final de observação, uma contagem regressiva para algo, um encontro, um envio de sinal, uma transformação. A estrutura de seus sinais repetidos até começou a mudar, sugerindo fases. Alguns acreditam que estamos agora na terceira fase de uma sequência de 5 fases, com a fase final coincidindo com o alinhamento entre Marte e a Terra. O que acontecerá depois, não sabemos. Mas o silêncio repentino da NASA, a rápida resposta dos militares e o desaparecimento das imagens do James Webb parecem sugerir uma coisa: eles sabem que algo está por vir. Pouco depois de o James Webb ter sintonizado o 3i Atlas para uma observação prolongada, algo peculiar começou a acontecer. Os instrumentos em toda a rede de espaço profundo começaram a falhar. Inicialmente, isso foi atribuído à interferência solar, mas o que se seguiu foi sem precedentes. Fluxos de dados inteiros de sondas de longo alcance como a New Horizons e até mesmo de sistemas antigos como a Voyager 2 silenciaram simultaneamente. Radioastrônomos notaram perturbações eletromagnéticas localizadas centradas nas janelas de observação da teia de transmissão. Era como se algo ou alguém estivesse reagindo ao olhar concentrado do telescópio. Os engenheiros chamaram de coincidência. Os analistas chamaram de falha em cascata. Mas aqueles que observavam atentamente começaram a fazer uma pergunta mais perturbadora. Será que o 3 Atlas sabia que estava sendo observado? E se sabia o que significava essa supressão eletromagnética? Seria uma forma de defesa, um método de camuflagem ou um aviso? Porque se tinha a capacidade de interromper as comunicações do sistema solar exterior, então também poderia ter a capacidade de controlar o que podemos ou não ver. Corpos celestes tradicionais seguem trajetórias previsíveis, órbitas elípticas, assistências gravitacionais ou espirais em decadência. Mas o Atlas quebrou esse padrão. De acordo com dados de rastreamento vazados, sua trajetória desafiou as expectativas com desvios repentinos e não balísticos. Não se tratava da deriva lenta de um cometa. Essas foram correções de rumo. Cientistas do Caltech simularam vários modelos gravitacionais para explicar as mudanças, mas nenhum deles reproduziu com a precisão da trajetória real do objeto. Em vez disso, as alterações pareciam ser executadas intencionalmente como manobras. A prova final. Em 4 de julho, um desvio angular acentuado alinhou o objeto com um sistema estelar específico, Lytan Star, uma anã vermelha conhecida por abrigar pelo menos um exoplaneta potencialmente habitável. Coincidência improvável. Se esse objeto veio do sistema Lytan, se sabia para onde estava indo, se planejou essa rota com décadas de antecedência, então esta não foi a primeira vez que 3 Atlas passaram pelo sistema solar e não será a última. Após decodificar os padrões de sinal emitidos por 3 Atlas, um grupo de biofísicos marginais fez uma descoberta que foi imediatamente ignorada pela comunidade científica dominante. As proporções de frequência dentro do sinal refletiam fragmentos de codificação de DNA, mas não qualquer DNA, e sim estruturas compatíveis com o DNA humano, os mesmos motivos de hélice-volta-hélice encontrados em sistemas de regulação gênica. Em outras palavras, portas lógicas biológicas. Seria isso uma coincidência, um paradoxo matemático?
Ou poderia significar que o sinal do Atlas de 3 olhos não era apenas uma mensagem para nós, mas uma mensagem sobre nós. E se esse objeto soubesse da existência de vida na Terra por já tê-la observado antes, ou pior, por ter ajudado a desencadeá-la? A ideia causou grande impacto na comunidade astrobiológica. Mas antes que um artigo formal pudesse ser publicado, todos os laboratórios envolvidos receberam uma ordem de cessação e desistência de agências federais. A justificativa oficial: preocupações com a segurança nacional relacionadas à falsificação de satélites estrangeiros. Mas nos bastidores todos sabiam que aquilo não era algo estranho. Era algo interestelar. No último memorando vazado vinculado aos registros de observação do James Webb, uma frase arrepiante foi repetida diversas vezes em transmissões criptografadas. Contagem regressiva iniciada. Restam 283 dias terrestres. Mas aqui está a parte assustadora. Essa não foi uma declaração gerada pela NASA. Ela foi decodificada a partir da estrutura da forma de onda embutida nos pulsos infravermelhos emitidos pelo objeto 3I Atlas. Em outras palavras, a contagem regressiva não veio de nós, veio deles. Os pesquisadores se mobilizaram para descobrir com qual evento a contagem regressiva poderia estar relacionada: o máximo solar, o alinhamento da órbita da Terra com o 3I Atlas ou a passagem mais próxima do objeto por Marte. Mas nenhuma dessas datas fazia sentido até que alguém as sobrepôs a dados históricos de 2 objetos anômalos anteriores, o Oumuamua e Boris. O padrão era inegável. A cada 7 anos, um novo objeto aparece, cada um com emissões cada vez mais complexas e cada vez mais próximo da Terra em sua trajetória. Alguns agora acreditam que o Atlas de 3 olhos seja a terceira fase de uma sequência de observação interestelar mais longa. E essa contagem regressiva não se refere a um evento na Terra. Trata-se de algo que está chegando aqui. Entre os elementos mais controversos da imagem vazada do telescópio 3I Atlas, obtida pelo Observatório James Webb, não estava o objeto em si, mas sim o que seguia atrás dele. Inicialmente, os analistas acreditaram que se tratava de detritos, talvez partículas de gelo ou poeira. No entanto, um aprimoramento posterior revelou algo muito mais perturbador: uma sombra perfeitamente linear projetada no campo infravermelho de uma forma que nenhum objeto natural deveria. Essa sombra, estranhamente imune aos ângulos da luz solar ou à radiação de fundo, mantinha sua forma independentemente da perspectiva ou posição. Parecia seguir o objeto não pela luz solar, mas por alguma fonte interna, como se a própria sombra estivesse sendo projetada para fora. Especialistas do Observatório Europeu do Sul sugeriram que poderia ser um artefato de lente gravitacional, mas informantes da equipe responsável pela Webb vazaram documentação interna, onde o objeto era classificado como um corpo autossombreado. O termo nunca havia aparecido na literatura científica antes, mas uma coisa era clara: se o Atlas de 3I é capaz de gerar sua própria sombra, independentemente da luz das estrelas, ele está manipulando o espaço ao seu redor de uma maneira que ainda não compreendemos. 3 semanas depois, quando o satélite Atlas cruzou a órbita atrás do Sol e desapareceu do campo de visão, os cientistas da Webb estavam confiantes de que ele havia sumido. Mas então, em meio aos dados residuais soterrados em ruído, os astrônomos detectaram um sinal recorrente em uma frequência quase idêntica à da linha do hidrogênio, a linguagem universal da física. O sinal se repetia a cada 12 horas e 3 minutos de forma consistente demais para ser natural e estranhamente próximo à rotação do campo magnético da Terra. Após semanas de comparação com dados antigos, surgiu a revelação mais arrepiante. Esse mesmo padrão foi detectado pela Voyager 1 em 1996 durante sua jornada pela helopausa. Na época foi descartado como estático, mas agora reanalisado sob novas perspectivas, alinha-se perfeitamente com as emissões atuais de 3 satélites Atlas, e o sinal está ficando mais forte, quase como se estivesse respondendo a nós, ou pior, como se estivesse se aproximando. Um último lote de dados obtido da Webb continha o espectrograma infravermelho das emissões do núcleo de 3 estrelas do tipo 1 Atlas. A princípio, a imagem parecia caótica, assinaturas de calor aleatórias, rajadas dispersas de radiação de alta frequência e pixels distorcidos. Mas uma engenheira de software que trabalhava na equipe de processamento de imagens teve uma ideia. Ela converteu os dados em coordenadas polares e sobrepôs mapas estelares da missão Gaia. O resultado foi um alinhamento arrepiante de rajadas que traçavam um mapa estelar detalhado, mas não da nossa vizinhança solar. Essas estrelas faziam parte da galáxia do Triângulo a 2,73 milhões de anos-luz de distância.
Ainda mais assustador era o fato de o alinhamento final se conectar à Terra formando um laço perfeito. O Atlas de Três Olhos não só era possivelmente de fora da Via Láctea, como também estava mapeando sua trajetória aqui através de galáxias. Não se tratava de um fragmento perdido à deriva no vazio, era uma chegada calculada. Apesar da enorme quantidade de dados, a narrativa oficial permanece. É um cometa, são detritos, não há com o que se preocupar. Mas nos bastidores da NASA, da ESA e do consórcio Webb, persiste um pânico silencioso. Fontes do Instituto SETI insinuaram conversas que ninguém está disposto a registrar discussões sobre cognição não humana. Uma teoria de que o Atlas de Três Olhos não é uma nave, um fragmento ou mesmo um objeto, mas um pensamento, uma inteligência não biológica codificada em estrutura, movimento, radiação e silêncio. Não precisa de propulsão porque manipula campos gravitacionais. Não fala porque se comunica por meio de padrões e posicionamento. Não observa por meio de óptica. Usa o entrelaçamento quântico para perceber sistemas através do tempo. James Webb pode não ter descoberto uma nave alienígena. Pode ter descoberto uma mente alienígena e estar encarando-a de volta. Então nos perguntamos o que exatamente o telescópio James Webb viu. Não um cometa, nem detritos, nem um visitante aleatório do espaço profundo. Ele viu algo que não deveria existir, algo que não deveria se mover, não deveria emitir sinais e definitivamente não deveria estar nos encarando. Porque se 3 Atlas é realmente mais do que apenas um objeto, se é um sinal, uma mente ou uma inteligência cósmica espiralando lentamente em direção à Terra com intenção, então James Webb não apenas capturou uma foto. Ele desencadeou uma reação, tornou-se parte do padrão, tornou-se o observado. E no mais profundo silêncio do espaço, algo respondeu. Uma contagem regressiva começou. Um mapa foi traçado. Um sinal está ficando mais forte. E a NASA não está em pânico porque não entende. Eles estão em pânico porque finalmente descobriram. A questão não é mais o que é o terceiro Atlas. É por que agora, por que a Terra, e o que acontece quando a contagem regressiva finalmente chegar a zero. Porque se James Webb estava certo, e todos os dados apontam para essa verdade arrepiante, então esse objeto não está apenas de passagem, ele está voltando para casa.